Para ilustrar as igualdades de Bartlett, vamos fazer dois casos. O primeiro é o caso Poisson. Tá? Então vamos lá. Então, seja um YI, seguindo uma distribuição de Poisson de parâmetro lambda, né, e independente e identicamente distribuídos, para i indo de 1 até n, verifique as igualdades de Bartlett. Tá? Então, basicamente é verificar aquelas duas igualdades que a gente demonstrou no vídeo anterior. Tá? Então vou abrir aqui um arquivo novo para a gente fazer essas continhas. Tá? Então, caso Poisson, né? Caso Poisson, a gente tem isso aqui, né? YI segue uma distribuição de Poisson com o parâmetro lambda, né? Para i indo de 1 até n. E o caso sempre aí no nosso curso I e D. Tá? Então, nesse caso, a função de probabilidade da variável aleatória tem essa carinha, que é a exponencial de menos lambda, né? Lambda elevado a y, dividido por y fatorial, né? Para y igual a 0, 1, 2, até uma certa quantidade. Então, isso aí é a nossa função de probabilidade da distribuição de Poisson. Perfeito? Então, agora nós queremos demonstrar, verificar, na verdade, as igualdades de Bartlett. Então, nós vamos precisar obter a função score, também a informação esperada. Então, vamos lá. Para isso, nós precisamos sempre começar aí com a função de verossimilhança. Né? Então, a verossimilhança é sempre o nosso ponto inicial. Né? Então, a verossimilhança para lambda vai ser o quê? No caso ID, vai ser o produtório de indo de 1 até n das funções de probabilidade de cada uma das nossas variáveis aleatórias, que no caso é exponencial de menos lambda, lambda elevado a yi, dividido por yi fatorial. Muito importante, pessoal, vocês manterem sempre o índice aqui em quem está variando, para você saber operar com esse produtório. Né? Então aqui, ó, vamos aplicar esse produtório. Note, esse termo não tem i. Então, quantas vezes ele vai aparecer? Vai aparecer n vezes. Então, vai ficar exponencial de menos n lambda. Então, exponencial de menos n lambda. Agora, aqui eu tenho yi. Então, vai ficar lambda somatório de i indo de 1 até n de yi. E aqui embaixo? Bom, aqui embaixo não tem muito o que simplificar. Vai ficar o produtório de i indo de 1 até n de yi fatorial. Perfeito? Então, temos aí a nossa função de verossimilhança. Passo 2, log verossimilhança. Então, vamos lá. Então, a nossa função de log verossimilhança vai ser, né, o logaritmo dessa expressão que está aqui. Então, vamos lá. L de lambda é igual. Então, o ln da exponencial, então vai cancelar o ln com o exponencial, vai ficar só o menos n lambda. E aqui? Então, o que está em cima vem para frente, somatório de i indo de 1 até n de yi, vezes o ln de quem está embaixo, ln de lambda. Né? Esse cara está embaixo, ele vai passar para cima, então vai vir com o sinal negativo, então vai ficar menos. O produto vira a soma de 1 até n do log de quem está ali dentro, yi fatorial. Então, isso é a nossa função de log verossimilhança. Terceiro passo, função score. A função score. Então, a função score para lambda é o quê? É a derivada em relação a lambda da log verossimilhança. Então, vai ser a derivada dessa quantidade que está aqui. Então, vamos já derivando, né? Então, ó, menos n vezes lambda. Então, derivada de lambda em relação a lambda é 1 vezes a constante menos n. Né? Aqui, somatório de yi vai ser uma constante, então vai ficar mais somatório de i indo de 1 até n de yi, vezes a derivada do log do lambda. Né? A derivada do log de alguma coisa é 1 sobre alguma coisa, então fica somatório de yi para i indo de 1 até n dividido por lambda. E esse último termo não tem lambda, então a derivada é zero. Perfeito? Então, temos aí a nossa função score. Tá? Então, a primeira igualdade de Bartlett nos dizia o seguinte, né? A primeira igualdade nos dizia o seguinte, ó, que a esperança da função score, no caso aqui de lambda, é igual a zero. Então, vamos ver
se a esperança desta função aqui é igual a zero. Note que, né, sempre que eu falo em esperança, você tem que tratar esta função aqui como uma função aleatória, ou seja, você tem que substituir aqui os yi's pelas variáveis aleatórias correspondentes, que no caso são os yi's maiúsculos. Então vamos fazer essa conta. Então, ó, esperança da u de lambda é igual a esperança de menos n mais 1 sobre lambda, somatório de i indo de 1 até n de y, né? Agora, bom, n é uma constante, então ele pode sair, então vai ficar menos n mais 1 sobre lambda também é uma constante, né? Somatório de i indo de 1 até n da esperança de yi. Quanto que é a esperança de yi? Bom, aí depende do meu modelo. Meu modelo é um Poisson de parâmetro lambda. Então, nesse caso, a esperança de yi é lambda. Então, agora nós temos menos n mais lambda, quantas vezes? N lambda. Então, vai ficar mais 1 sobre lambda vezes n lambda. Então, esse lambda corta com esse n, menos n com mais n, zero. Então, tá aí. A primeira igualdade foi verificada, tá? Bom, vamos passar agora para a segunda igualdade, né? Então, para calcular a segunda igualdade, nós vamos precisar aí da informação observada e informação esperada. Então, vamos obtê-las, né? Então, obtendo a informação observada e a esperada, né? Nós precisamos obter a observada para depois poder calcular a esperança e obter a informação esperada. Então, a L duas linhas em lambda é o quê? É a derivada em relação a lambda da u de lambda, né? Da função score. Isso vai ser o quê? Isso vai ser a derivada em relação a lambda da função score. Quanto que é a função score? Nós acabamos de obtê-la, né? Está aqui em cima, menos n mais somatório de yi dividido por lambda. Então, vamos lá. Então, menos n mais somatório de i indo de 1 até n de yi dividido lambda. Tá? Então, isso aí é a nossa função score nesse caso. Agora, vamos derivar isso em relação a lambda. Então, ó, a L duas linhas em relação de lambda vai ser o quê? Vai ser essa derivada que está aqui. Ó. Então, aqui não tem variável, né? Não tem lambda aqui, então essa derivada é zero. Então, vai ficar somatório de i indo de 1 até n de yi, que é essa constante. E agora eu tenho a derivada de 1 sobre lambda. Então, vai ficar 1 sobre lambda, isso aqui vai só, né? Isso aqui tá assim, né? 1 sobre lambda, estou derivando isso. Isso aqui é igual a lambda menos 1. Então, a derivada disso vai ser menos 1 vezes lambda menos 1 menos 1. Né? Então, fica 1 sobre lambda ao quadrado. Então, negativo aqui e aqui lambda ao quadrado. Perfeito? Então, isso aqui ó, é a L duas linhas em lambda. Tá? Note que isso ainda não é a nossa informação observada. O que é a informação observada? Então, a informação observada para lambda é quem? É justamente o negativo da L duas linhas em lambda, que nesse caso é somatório de i indo de 1 até n de yi dividido por lambda ao quadrado. Então, isso é a informação observada. Agora, a informação esperada em lambda é justamente a esperança da informação observada de lambda, que é essa expressão que está aqui, novamente, olhando como uma função da variável aleatória. Né? Então, isso aqui vai ser a esperança de 1 sobre lambda ao quadrado, somatório de i indo de 1 até n de yi. Tá? E aí, fazendo as continhas aqui, né? Então, isso aqui 1 sobre lambda ao quadrado, somatório de i indo de 1 até n da esperança de yi. Mas nós sabemos que essa esperança aqui, usando o modelo Poisson, essa esperança é lambda, então eu tenho n vezes lambda dividido por lambda ao quadrado. Então, a informação esperada em lambda é n vezes lambda dividido por lambda ao quadrado, tá? Lambda aqui, lambda ao quadrado. Então, por fim, isso aqui é n dividido lambda, tá? Então, isso é a nossa informação esperada, tá? Agora, lembrando que nós temos o seguinte, que a esperança
da função score ao quadrado é igual à informação esperada, né? Que é igual à variância da função score. Né? Então, para mostrar ali a nossa segunda igualdade, basta a gente calcular a variância da função score e mostrar que ela é igual à informação esperada. Então, vamos lá. Então, a variância da função score é o quê? É a variância dessa equação que está aqui em cima. Menos n mais somatório de y dividido lambda. Então, vai ficar aqui, ó. Menos n mais somatório de i indo de 1 até n de yi dividido lambda. Tá? Então, variância de n é uma constante, a variância é 0, mais 1 sobre lambda sai ao quadrado, então vai ficar 1 sobre lambda ao quadrado, né? Somatório de i indo de 1 até n da variância de yi. Quanto que é a variância de yi? Então, novamente, estamos fazendo o uso ali da distribuição de Poisson, cuja variância é o próprio parâmetro lambda. Então, isso aqui é lambda. Então, nós temos aqui n vezes o lambda, n vezes lambda, dividido por lambda ao quadrado, que dá, finalmente, né, esse lambda aqui eu corto com esse aqui, então vai ficar n dividido do lambda, que foi justamente a nossa informação esperada. Perfeito? Então, com isso, nós exemplificamos aí o uso das igualdades de Bartlett no caso da distribuição de Poisson. Volto com vocês fazendo um outro exemplo das igualdades de Bartlett. Até lá!